Já. É? Deixa eu... Boa noite, Heloísa. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem, eu sou Zilda, sou eu que vou dirigir o seu trabalho nessa noite. Que bom, Então, nós vamos Zilda. dar início agora. Tá certo. Vamos dar início, tá bom? Então, Pois vamos. não. Boa Pode noite. começar. Então, boa noite, amigos e amigas, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos para participarmos de mais uma palestra promovida pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, sob a assistência de nosso Mestre Jesus. Que tenhamos uma noite agradável, com disposição para a reflexão e para o aprendizado através da exposição da nossa amiga Heloísa Vieira, trabalhadora da Fundação Allan Kardec. O tema que a Heloísa vai apresentar é insatisfação. Iniciaremos com a leitura de harmonização. É necessário acordar. Mas é que eu tenho que falar, né? Tá bom. Então, é pelo livro que eu vou passando aqui. Tá. Eu vou ler primeiro. Então, vou começar a leitura. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Está em Paulo, está em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de adventícios, ou não, ao círculo do cristianismo, acusa forte dificuldade na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, aderem, mas depressa renegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Nós estamos? Já. Entendeu? Então, vamos agora. Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Com a permissão de Deus, assistência de Jesus, estamos reunidos para agradecer a oportunidade de estudarmos os ensinamentos do Mestre à luz da doutrina espírita. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe,
que estejamos com as nossas mentes voltadas para a reflexão, para o aprendizado e para a verdade. Que a vontade seja o estímulo para uma convivência harmoniosa, afetiva e para a prática das boas ações, conforme os ditames divinos. Envolve com a tua luz a nossa irmã Heloísa Vieira, como também todos os encarnados e desencarnados que aqui se encontram. E assim nós te agradecemos mais uma vez. E assim seja. Heloísa, agora você é sua vez. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecendo a oportunidade concedida pelo Bezerra de Menezes para nós comungarmos nestes momentos de reflexão, em que certamente conseguimos juntos nos elevar verdadeiramente em oração ao Pai. Então, que possamos hoje refletir sobre esse tema insatisfação, considerando que nós estamos no mês de valorização mais intensa da vida, considerando que o setembro é o mês amarelo de combate ao suicídio. Então, refletir sobre esses fatores que, às vezes, pelos nossos enganos no mundo, se configuram para nós como fatores de insatisfação. Então, nós vamos refletir exatamente o que é a real insatisfação pela ótica da doutrina espírita. A nossa ilusão e o predomínio da materialidade faz com que a gente considere insatisfação muitas coisas que, na verdade, são aprimoramento do espírito, né? São verdadeiros processos de iluminação nossa, conflitos pelos quais nós passamos, dificuldades pelas quais nós passamos, e quando nós conseguimos atravessá-las, a gente se dá conta que deixaram seu legado de crescimento em nós. Então, é nesse ponto de vista que nós vamos explorar o tema insatisfação. Eu espero que signifique muito para todos nós essa reflexão dessa noite. Então, não estou podendo projetar, mas eu estou seguindo aqui uma apresentação construída para esse tema. Então, em primeiro lugar, a gente refletir que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, versículo 20, item 21, nós temos François Nicolas Madeleine, que foi um cardeal, falando sobre a desgraça real, né? Então, ele diz, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, mostrando essa expressão como uma expressão que mais se escuta na face da Terra. Considerando que a Terra é ainda um mundo de expiação e provas, logicamente só estamos aqui aqueles que precisamos passar por uma recuperação da nossa condição espiritual. E, dessa forma, passando por provações, passando por processos expiatórios. Então, se ouve muito essa expressão, conforme assevera aqui o cardeal, né? Aí ele diz que pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. É como se fosse uma corrida sem fim. A gente está sempre no esforço em busca da felicidade e ela nunca se configura totalmente para nós. Nós vivemos momentos felizes, né? E, na sequência, ele diz que se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Considerando o homem aí um termo genérico para o ser humano. E aí nós vemos várias naturezas de insatisfação que nós temos. Temos insatisfação, por exemplo, com o corpo. O nosso corpo nunca corresponde ao desejo que nós temos em relação a ele. Geralmente, alguma coisa em nós não nos agrada. O cabelo, a cor da pele, o formato do nariz, o formato da orelha,
A boca não é aquela que eu queria, muitas vezes os olhos. A minha estatura não era essa que eu queria, eu gostaria de ser mais alto ou mais baixo. A minha compleição física, eu queria ser mais forte, eu queria ser menos gordo. Enfim, a gente vive reclamando, inclusive o tipo do cabelo, né? Se tem cabelo liso, deseja cabelo encaracolado. Se tem encaracolado, sonha com cabelo liso. Enfim, em tudo a gente vive a colocar defeitos, inclusive a encher os bolsos aí das pessoas que tratam dos padrões de beleza, para nos tornarmos tal qual o nosso sonho de ser. A mesma coisa com a situação financeira. A gente nunca está feliz. Se nós compreendêssemos que nenhum de nós vive afastado do olhar de Deus e que nenhum de nós passa por provações que não precisa passar, como se estivéssemos de fato, como estamos numa escola em que precisamos aprender. Então, as dificuldades financeiras ou as facilidades financeiras, muitas vezes, se tornam um fator de muita infelicidade para nós, considerando que também os ricos têm problemas. Não é a conta bancária estufada, com um saldo sempre volumoso, que proporciona felicidade para o homem. Tem muita gente assim, com muitos recursos financeiros, que vive infeliz e que, inclusive, pratica suicídio. Outra coisa é com a família que a gente tem na Terra. Geralmente, a família do nosso amigo é melhor do que a nossa. A mãe do meu amigo é uma mãe de verdade. A minha, quem dera que fosse igual à mãe do meu amigo. A mesma coisa a mãe fala dos filhos, né? Ou dos irmãos, ou dos próprios pais. Enfim, na família sempre há um motivo para reclamação. E o que dizer do lugar onde mora? Principalmente nós aqui no norte, nessa época do ano em que a gente torra no calor, né? Quantos de nós reclamamos, né? Quantos de nós diariamente, quando saímos na rua, naquele horário crítico do calor, que agora, até agora, se nós sairmos na rua, vamos sentir calor, não reclamamos. Ou pelo menos não observamos, nossa, como está quente. A mesma coisa lá no sul com o frio. As pessoas que vivem no frio também vivem a reclamar, ou seja, nós ficaríamos muito satisfeitos se a cada momento que quiséssemos frio, tivéssemos, que quiséssemos calor, tivéssemos. Ou seja, tudo segundo os nossos desejos, que nem sempre correspondem às nossas necessidades, né? Outra coisa que nós reclamamos muito é com relação ao trabalho que a gente desenvolve. Muitos profissionais investem o seu tempo, o seu recurso numa formação e quando se veem com condições de exercer a profissão, reclamam, se cansam, invejam as profissões dos outros. As profissões mais invejadas, quando a gente observa com olhos de discernimento, a gente vê que também consistem em muito trabalho, às vezes em ausência de descanso, às vezes por excesso de trabalho, o estresse, o famoso burnout, né, onde as pessoas adoecem psicologicamente por conta do excesso de trabalho e por conta da forma como encaram aquele trabalho, ou seja, vivem fazendo o que não gostariam de fazer. Ou seja, o homem vive na Terra, o homem que eu digo é o ser humano vive na Terra permanentemente insatisfeito e infeliz. Porque a insatisfação leva diretamente à infelicidade. Eu não vou conseguir ser feliz estando insatisfeito com alguma coisa da minha vida. E aí a Delfina de Girardin, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 5, item 24, ela coloca que para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Para que uma coisa que está acontecendo hoje na nossa vida, nós só vamos poder ver o efeito disso depois que isso passar. E a nossa vida, de um modo geral, com todo o seu contexto, nós só vamos poder verificar o valor que ela teve, por exemplo, numa outra existência, ou mesmo
quando estivermos no plano espiritual. Aí nós vamos ponderar realmente o que foi positivo e o que foi negativo da nossa vivência no mundo. E aí ela diz, ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Se nós pudéssemos, a toda hora, ter o discernimento de observar que a nossa existência é muito curta, o espaço vivido entre a concepção e a morte é um espaço pequeno perante a vida de imortalidade que nós temos. Então, quando nós nos afastarmos desse corpo pelo falecimento, nós vamos retornar ao plano espiritual e, mesmo assim, continuar vivendo. E ao olhar agora, libertos das contingências do corpo, né, porque o corpo nos dá uma visão que tem um determinado alcance, uma audição que também tem um determinado alcance, e os outros sentidos todos que estão circunscritos à questão corpórea. E no momento que eu me liberto dessa espécie de prisão que é o corpo, o que acontece? Eu tenho uma extensão muito maior de todos os meus sentidos. Aí é que eu vou poder julgar, de fato, com maior discernimento, o que foi essa minha vida. É isso que está nos ensinando a Delfina de Girardin. E ela continua dizendo, vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a insatisfação louca da vaidade. Um momentinho, gente, eu vou espirrar, só um momentinho. Desculpe. É a insatisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. Veja bem, numa alegria desvairada, eu perco o meu raciocínio. Se eu permito que a minha alegria alcance os níveis da euforia, eu paro até de raciocinar. Então, eu saio do meu senso sob controle da minha própria mente e entro num espaço completamente desequilibrado. Então, toda alegria, ela deve ter, sim, o seu efeito sobre nós, no sentido de nos enchermos dos hormônios da alegria, mas ela não deve ultrapassar os limites da alegria, se tornando uma euforia, de forma que eu perca o controle de mim mesmo. Porque aí essa alegria passaria a ser a infelicidade, passaria a ser motivos de depois eu colher frutos indesejados, porque dessa forma eu perco o controle do meu comportamento. A mesma coisa é o prazer. Quantas loucuras não se faz por um momento de prazer? Muitas vezes violamos aspectos legais da nossa vida, violamos regras do bem viver, violamos valores que nós temos conosco em favor de um desvairado momento de prazer. E isso depois vai me dar resultados malsãos também. E ela fala que é o tumulto, é a vã agitação, alguém que se agita no mundo sem pensar no que está fazendo, né? E a louca vaidade. A louca vaidade pode me trazer, inclusive, até a morte. Quantos exemplos nós temos de que, em favor da beleza do corpo, mulheres belíssimas perdem a vida porque gostariam de ficar mais belas ainda no seu conceito de beleza. Num conceito de beleza que impõe a elas atitudes de violência contra o próprio corpo, chegando ao ponto até de ver suas vidas ceifadas, né? É o que ela chama de calar a consciência.
Então, todos esses fatores, tanto a alegria exacerbada, quanto o prazer exacerbado, como o tumulto que essas atitudes causam, a agitação que eu passo a ter por conta dessa forma desvairada de estar no mundo, vão, de fato, fazer calar a minha consciência. Eu perco o controle dos meus atos diante dessas circunstâncias e chego a praticar comportamentos que, num estado de equilíbrio, eu não teria. Então, eu vou, amanhã, sofrer as consequências desses atos. E ela fecha esse raciocínio dizendo: esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. As provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia vos espreitam o repouso ilusório que para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Gente, quantas pessoas buscam a infelicidade dos outros e, por egoísmo, o próprio prazer, que chegam a sentir um prazer e uma alegria muito grande com a infelicidade que causam aos outros. E é isso que a Delfina está falando aqui. Deus não deixa de perceber isso. Ninguém engana a Deus. Então, todos esses que hoje estão rindo de alegria, porque estão vendo o sofrimento que eles próprios estão causando aos outros, e que, por sua vez, esses outros que estão sob essa perseguição, sob essa imputação desse sofrimento, derramam lágrimas, lágrimas de sangue, às vezes, de tanta dor, ela fala: vós que chorais, esperai a vossa recompensa, porque Deus também está vendo. Enquanto que vós que rides, também vão receber aquilo que Deus está vendo e essas coisas vão depois me causar grandes dores, que é o que ela explica na sequência, que diz: vos espreitam o repouso ilusório, esses que estão rindo hoje estão na alegria de que estão vencendo, de que estão causando sofrimento ao outro, mas isso está sendo visto por Deus, né? Que para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade. Amanhã, quando eu liberto desse corpo, tomar consciência dos erros cometidos e do quanto isso me foi atraso espiritual, eu vou sofrer amargamente. E aí eu vou ser surpreendida com a alma totalmente amolentada, preguiçosa, uma alma que só se satisfez com tirar a alegria dos outros. E eu vou, com essa indiferença e com esse egoísmo, receber a paga, né, das minhas atitudes malsãs. E eu trouxe uma historinha para a gente refletir sobre isso, sobre os nossos enganos. Essa historinha é contada por Emmanuel. Ele fala que havia um homem que se dizia muito infeliz, vivia reclamando de tudo. E aí, numa noite, ele pede socorro aos céus, numa oração, e encontrou em sonho um mensageiro de Deus que falou para ele generosamente, falando assim: o eterno benfeitor se enterneceu com as tuas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te coragem, a fim de que possas receber o apoio divino. Aí ele se assusta. Como coragem? Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições, escalei o monte mais escarpado de minha região, por 6 vezes fui campeão de corridas arriscadas, já montei potros bravos e por 2 vezes abati onças no sertão.
Como eu preciso de coragem se eu já realizei tudo isso? Aí o mensageiro sorriu e esclareceu. Sim, tudo isso é para considerar, mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. Então, muitas vezes, nós nos sentimos muito infelizes, sobrecarregados com o peso das nossas obrigações, sem ter consciência de que tudo isso está controlado pela justiça divina. Não existe nenhum fardo que seja superior às minhas forças. Eu não devo me infelicitar pelas oportunidades que eu tenho de trabalho, seja qual for. Esse trabalho me foi concedido por Deus para o meu sustento. E nem tampouco viver infeliz por conta do pouco recurso que eu tenho que administrar, optando por pagar isso e deixar de pagar aquilo, quando, na hora que eu preciso pagar, eu não tenho o recurso adequado, completo, para quitar tudo. Eu não tomo consciência de que isso é uma forma de aprendizado. Isso é uma lição para quem, com certeza, em outra oportunidade, teve muito e não soube administrar. Ou então que tirou dos outros o que tirou por egoísmo, para não se importando com o sofrimento do outro de quem eu tirei, né? Aí Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 920, sobre a felicidade, dizendo: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Aí a resposta é não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Diante da prova ou diante da expiação, sou eu que vou dar a elas um significado. É da compreensão que eu tenho dessas circunstâncias que eu vou me tornar feliz ou infeliz com elas. É por isso que os Espíritos dizem assim: dele, porém, depende a suavização dos seus males. Eles não dizem a extinção dos seus males, porque nós estamos na Terra, nesse plano em que nós nos encontramos, nesse nível evolutivo que nós nos encontramos, expiando ou provando por algum erro nosso cometido anteriormente. Então, eu posso, como Jó, agradecer pela prova e pela expiação, ou posso me revoltar com Deus, achando que Deus é injusto comigo, achando que eu não mereço passar pelo que eu estou passando, achando que a dificuldade está grande demais para as minhas forças, sequer considerando as maravilhas que me são dadas para que eu possa enfrentar essa prova e essa expiação de cabeça erguida, percebendo que Deus me deu todos os recursos para que assim eu fizesse. Numa outra pergunta, Kardec faz: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Enquanto isso se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Os Espíritos respondem: o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará, ou seja, se defenderá, né? E proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Ou seja, aqui os Espíritos estão nos falando que a nossa felicidade é relativa ao nosso merecimento. A natureza de vida que nós levamos é aquela compatível com o nosso crescimento. É aquela que nós precisamos como forma de aprendizado e como forma de evolução. Então, não temos nenhum motivo para reclamar quando compreendemos a justiça divina e quando percebemos que Deus é infinito amor e bondade e que eu sou filha de Deus. E, como tal, eu não estou em nenhum instante afastada do atento olhar do Pai. Ele me conduz. E isso, por exemplo, na filosofia estoica, Epicteto fala: as pessoas não se perturbam com as coisas, mas com os
pontos de vista que tem das coisas. Eu enxergo as circunstâncias que eu vivo como castigo, por exemplo, como algo superior àquilo que eu posso realizar, como um excesso de sofrimento. Eu que estou dando a qualidade a essa vivência. Eu é que estou atribuindo um adjetivo àquilo que eu estou vivendo. Eu é que estou, de fato, interpretando tudo isso como um castigo. E aí me tornando infeliz por conta dessa interpretação. Se nós formos pensar, minhas irmãs, meus irmãos, todo trabalho é penoso. Todo trabalho. Viver já é penoso. Viver significa arrastar-se. O livro dos Espíritos fala isso. Viver no corpo é arrastar-se penosamente sobre a crosta. Por que nós não somos leves o suficiente para flutuar, por exemplo? Porque o corpo não deixa. Porque a lei de atração da Terra, a gravidade da Terra, me atrai para baixo. Isso significa um sobrepeso ao volume que eu já tenho. E isso me faz com que eu caminhe penosamente, porque o meu corpo já é um peso, e a força atrativa da Terra impõe, atribui a esse corpo, oferece mais peso ainda, para que eu possa me locomover com as minhas perninhas e os meus pezinhos. E isso causa sofrimento. Se eu percebo que eu estou passando por isso realmente como uma passagem, que isso não vai ser eterno em mim, que haverá um momento em que eu vou me libertar, em que as circunstâncias que eu estou vivendo também têm um tempo, têm início, meio e fim, e que um dia eu vou me libertar disso, é uma travessia. Uma hora eu saio do outro lado e me liberto de tudo isso. Eu começo a me alimentar de esperanças e buscar em Deus as forças que eu preciso ter para, de fato, enfrentar essa oportunidade existencial. A infelicidade, ante o manancial de bênçãos do Espiritismo, isso é Emmanuel que fala, a infelicidade será sempre, por exemplo, receber sem dar. Reter os bens do mundo sem distribuí-los. Guardar a fé, menosprezando os que sofrem o frio da indiferença. Iluminar a si mesmo, escarnecendo os que ainda jazem na sombra. Exibir humildade, amaldiçoando as vítimas do orgulho. Ornar a própria senda com os mais altos valores culturais, recusando a esmola do alfabeto aos que padecem a chaga da ignorância. Conservar a própria saúde, esquecendo os enfermos. Encastelar-se no conforto, esquecendo os que são afrontados pela miséria. Ou seja, é uma vida de egoísmo e de isolamento, de distanciamento do amor, da misericórdia, ou seja, fora da caridade. E o infortúnio real, diz ele na mesma mensagem, é, de fato, ensinar o bem e não praticar. Aí está aqueles, como eu estou aqui nesse momento, que fazem o discurso, que falam do bem, mas que não praticam. Então, é uma forma de realmente conquistar o infortúnio, porque pregam tudo, chegam a fazer o bem para os outros, mas para si mesmo aquele bem não vai significar absolutamente nada se a pessoa não põe em prática. Conhecer a verdade e consagrar-se ao erro sistemático. Santo Deus, como é que eu posso saber o que deve ser feito? Conhecer os valores e as regras do bem viver, conhecer os fundamentos de ser uma pessoa de bem e conhecer, através do Espiritismo, aquela expressão que está lá no Evangelho, de que a todo ser é dada uma missão, que grande ou pequena ela lhe é dada para o bem, e mesmo assim praticar o mal. Então, eu conheço a verdade, mas vivo errando sistematicamente. Isso é um infortúnio real, né? Aceitar os princípios da sublimação espiritual,
mergulhando-se nas trevas da animalidade, da estagnação, nas linhas inferiores do mundo. Ver a claridade e insistir em permanecer na escuridão. Saber que a caridade existe, e claridade existe, que depende apenas de um passo na direção dela, mas eu me deixo ficar na escuridão. Saber o caminho da elevação própria, tentando enganar a si mesmo, no fundo despenhadeiro da ilusão. Para que ilusão maior do que viver toda a felicidade, no meu conceito de ser feliz, num momento em que depois eu vou responder por isso. A pseudo-felicidade que eu tenho, por exemplo, num ato de vingança, quando depois eu vou responder amargamente com dor semelhante à que eu causei para a pessoa que eu feri. Matar o tempo destinado a enriquecermos de vida. O tempo é para que a gente viva uma vida abundante. Mas eu opto pela inércia, pela preguiça, pelo constante repouso. Ou seja, eu malbarato o meu tempo. Eu pego o meu tempo, que é o bem mais precioso que Deus me dá, e não invisto absolutamente nada nesse tempo que me venha legar bons resultados depois, né? Então, eu estou destinando esse tempo de forma inútil, destinando esse tempo nada fazendo que eu venha colher felicidade depois. Almas inúmeras, e é interessante a gente ver essa questão de utilização do tempo, fazendo algo para a felicidade futura, que isso implica também em, mesmo que doa, eu abençoar o que agora eu tenho como fazer dentro desse tempo que Deus me deu. O que eu posso fazer de um tempo extraordinário que Deus me deu, igual a de todo mundo, tendo ao meu lado alguém que se esforça para aprender, se esforça para auxiliar, se esforça para praticar o bem, chegando até a ficar cansado no fim do dia, porque realmente aplicou bem o tempo, e vendo alguém assim do meu lado e me dando o direito do eterno repouso, da alma amolentada, né? Da alma que não se sente disposta de fazer nada. O que é que eu posso esperar como retorno dessas minhas atitudes assim? Almas inúmeras se julgam bem quando apenas se encontram bem mal, no exclusivismo a que se afeiçoou, e outras tantas se supõem mal dotadas pela existência, encontrando nas dores que as assaltam o acesso à libertação do mal a que se escravizam. Um monte de coisas aqui nessa pequena frase do Emmanuel, né? Muita gente se encontra bem mal pelo exclusivismo a que se afeiçoou, vivem só para si, egoisticamente, e julgam que com isso estão bem. Mas Emmanuel afirma que estão bem mal com isso, né? Outras tantas se supõem mal dotadas pela existência porque não dispõem de tudo o que gostariam de ter para viver lá altamente, sem perceber que essa forma de vida que me está sendo proporcionada é exatamente o meu instrumento de aprimoramento. É o meu passaporte para a felicidade futura, né? Encontrando nas dores outros que as assaltam o acesso à libertação do mal a que se escravizam. A dor que virá futuramente por eu ter me escravizado ao mau uso do tempo, à má prática com relação aos meus irmãos, a não ter utilizado a minha inteligência em favor do bem. Tudo isso depois eu vou estar reclamando da dor que eu vou sentir como expiação por conta desse mau uso do tempo e dos bens que Deus me deu. A felicidade duradoura e justa nasce para nós da felicidade que ascendermos no caminho dos outros. Procuremos distribuir os bens
que o Senhor nos empresta a bem de todos, na certeza de que somente assim conquistaremos em nosso favor a felicidade do sumo bem. Aquilo que nós fazemos hoje, repito, é o nosso passaporte para amanhã nós colhermos o fruto que nós tanto almejamos, que é a felicidade. E aí, Emmanuel traz, numa obra que nós adaptamos aqui, o livro da Opinião Espírita, que foi escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira, e nessa mensagem, Emmanuel e André Luiz juntos, eles falam sobre o passe. Uma das formas de tratamento oferecido na casa espírita, né, que é a transmissão fluídica, que tantas vezes recupera as forças de quem se sente completamente sem condições para enfrentar as dificuldades da vida que me são oferecidas para que eu as vença e saia do outro lado com bons resultados de ganhos na minha existência. Então ele diz que o desânimo e tristeza, a insatisfação e a revolta são síndromes da alma, estabelecendo distonias e favorecendo moléstias do corpo. No momento que eu entro num processo de desesperança, no momento que eu questiono a justiça de Deus, no momento que eu não me satisfaço com nada do que eu tenho, nada do que sou, nada do que me é proporcionado, eu estou aplicando à minha alma um adoecimento que vai me causar moléstias no corpo. Porque toda moléstia que se manifesta pelo corpo, ela tem origem no espírito. Na saúde, causam desastres orgânicos. Na doença, predispõem à desencarnação prematura. Ou seja, com esses sentimentos de desânimo, tristeza, insatisfação e revolta, se eu ainda sou uma pessoa saudável, eu posso adoecer. Mas se eu já sou uma pessoa doente, eu posso abreviar minha morte, por conta dessas emoções tão danosas para o corpo. Em todo o desequilíbrio mental, as forças negativas agem mais facilmente, instalando processos obsessivos. Depois eu não sei por que eu estou sentindo isso ou aquilo, por que eu estou sofrendo pressões espirituais, exatamente porque eu estou em desequilíbrio mental. E o desequilíbrio atrai desequilibrados para a minha volta. E o espírito desequilibrado é adoecido e compartilha comigo esse adoecimento, no momento que eu posso atraí-lo por conta do meu estado mental, né? Se usamos o antibiótico para frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no campo físico, por que não adotar o passe para impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Emmanuel aqui compara o passe, ou a transmissão fluídica que a gente aplica na casa espírita, com o antibiótico para combater os micro-organismos que prejudicam o campo físico. Do mesmo jeito que os micro-organismos, por exemplo, bacilo de Koch, outros micro-organismos, vírus, bactérias, prejudicam a saúde do corpo físico, esses pensamentos e esses sentimentos prejudicam a alma. E a infusão fluídica do passe auxilia no equilíbrio desse ser. O passe, na dignidade da prece, foi sempre auxílio divino às necessidades humanas. Basta lembrar que o Evangelho apresenta Jesus ao pé dos sofredores, impondo as mãos. Então, no momento que o passista, o aplicador de passe, se oferece energeticamente para servir de condutor dos espíritos nas bênçãos que são passadas para aqueles que procuram a casa espírita, tanto ele, o próprio aplicador de passe, se beneficia de ser instrumento de amor, quanto ele serve de oportunidade para o restabelecimento da saúde física e espiritual das pessoas que recebem o passe. Então, Paulo vem nos recomendar que por tudo isso, que por toda essa compreensão que o Espiritismo nos traz com tanta clareza,
ele chega a dizer, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus, a vosso respeito em Cristo Jesus. Não devemos nos desesperar, nos angustiar, nos entristecer, nos desesperar com as circunstâncias que a vida nos oferece. Porque se nos oferecem, é porque são necessárias para o nosso aprimoramento. Deus não cochila, nem é indiferente aos seus filhos. E todos somos filhos de Deus. Se recebemos determinadas circunstâncias para enfrentar, é porque elas são necessárias para o meu aprimoramento. E Jesus fecha essa nossa abordagem dizendo: no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Está em João, capítulo 16, versículo 33. Ou seja, a vinda de Jesus ao planeta Terra teve o objetivo de nos mostrar Deus como Pai amoroso, extremamente misericordioso, que tudo é capaz de fazer pela felicidade dos seus filhos. E que oferece oportunidades de restabelecimento de almas adoecidas para que, dessa forma, elas possam ascender à luz. Então, essas provações que nós enfrentamos nesse mundo devem ser motivos de agradecimento nosso a Deus. Agradecendo porque estamos sendo contemplados com a oportunidade da regeneração. Que possamos compreender essa observação de Jesus, de que neste mundo nós teremos provações, mas que isso não seja motivo para nos desanimar, que nós, inspirados nele, na sua coragem, na sua força, na sua divina luz, possamos passar por tudo com dignidade, com altivez e principalmente com gratidão. Era o que nós tínhamos para refletir, meus irmãos. Eu espero que tenha acrescentado a todos nós o que nós intentamos de acrescentar com esse assunto, nesse momento em que fazemos, de fato, uma valorização maior da vida e da arte de ser feliz na vida, seja qualquer que ela seja. Muito obrigada. Somos nós que agradecemos da belíssima palestra que você fez. Nos trouxe muitos ensinamentos e para nós nos despertamento, né, para nós observarmos nossa vida. Nós nos lamentamos muito, né? E nunca estamos satisfeitos. Isso é uma verdade. Perfeito. Então, alguém deseja uma pergunta? Feira, Cida, Cáritas? Não. Então, só temos que agradecer a Heloísa e vamos agora fazer a prece final. Gracilda, por favor, tá? Iracilda, amigo Jesus, obrigada por esse momento muito importante para todos nós. Cada dia nós adquirimos mais conhecimento para termos, assim, boa vontade e coragem para aceitar tudo aquilo que Deus permitiu para nós. E assim, agradecemos por tudo isso. E que assim seja. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Muita paz nos nossos corações. Muito obrigada.